everyone! Vamos começar a nossa quinta aula do nosso curso de inglês instrumental? Lembram que na última aula nós começamos a tratar sobre a estrutura do período simples. Lembram que a gente viu sobre a ordem das palavras nas frases, né? Sujeito, verbo e objeto, nosso SVO, né? Primeiro sempre vai vir o sujeito, lembrando que as frases nunca deixam de ter um sujeito em inglês. Não existe frase com sujeito oculto, com exceção daquelas frases imperativas, né? Que você dá uma ordem, né, enfática, aí a gente não costuma usar um sujeito. Mas fora esse caso, toda frase sempre vai ter um pronome ou um nome indicando o sujeito da frase. Em seguida vem os verbs e, enfim, o object, né? O objeto da frase. Depois nós vimos sobre referência pronominal e, por fim, os marcadores discursivos, certo? Hoje nós vamos começar uma sequência, a primeira de uma sequência de 3 aulas falando sobre verbs. Teacher, mas 3 aulas? Sim, porque é um tema muito extenso. Eu vou tentar, nessas 3 aulas, trazer o máximo de informação possível para vocês, para ajudá-los a desbloquear, né, a tirar qualquer bloqueio em relação a esse assunto, porque os verbs são, na verdade, o coração de toda oração, de toda frase. E a partir do conhecimento dos verbs, a leitura de qualquer texto flui melhor, né, a compreensão, o diálogo flui melhor. Porque uma frase, embora o correto ela tenha que ter um sujeito e, via de regra, um objeto, se eu estou numa enrascada e eu não sei bem o que fazer, eu sabendo pelo menos o verbo, eu consigo transmitir a ideia principal daquilo que eu quero passar. E também consigo captar a principal mensagem do que me está sendo falado ou do que eu estou lendo. Então hoje nós vamos começar tendo uma visão geral sobre os verbs, né? Uma general overview, vou dar um conceito mais amplo sobre verbs e nós vamos ver sobre o present tense, ok? Na próxima aula nós vamos ver sobre o present simple, o past simple e o future simple. E na outra aula nós vamos tratar sobre os perfect tenses, que são os tempos perfeitos, ok? Eles são um pouco mais complexos, por isso vou deixá-los para a última aula sobre verbs. Primeiramente, o que são os verbs? O nosso slide traz aqui, verbs, né? Verbos são palavras ou combinações de palavras, que são os phrasal verbs. Phrasal verbs, eu vou depois dar uma pincelada sobre esse tema, é um tema mais avançado, mas muito importante, tá? Que indicam a ação ou estado. É a parte da sentença que indica a performance do sujeito. Em resumo, eles são o coração das orações em inglês. Ok? Então, como está no slide, os verbos são palavras que vão indicar a ação, né? O que o sujeito está praticando, né? Em relação àquilo que ele está comunicando. Um exemplo bem comum de phrasal verb é come on, né? Vamos lá, ok? Come significa vir, mas quando eu falo come on, né, come, o verbo, e on, que é a preposição, eu tenho outro sentido, que significa come on, né, vamos lá, né? Então, eu mudo o sentido para falar alguma coisa de uma forma um pouco diferente, ok? Existem centenas de phrasal verbs, eu vou colocar no material de apoio algumas listinhas de phrasal verbs, porque não existe muita regra para aprendê-los. Simplesmente memorizando, né, e gravando eles na cabeça, lendo, relendo, memorizando, não decorando, memorizando, para a gente poder saber quando a gente se deparar com aquele grupinho de palavras ali, de verb mais uma preposition, e entender, porque eles mudam completamente o sentido do verbo original. Como é um tema um pouco mais avançado, não vai ser o nosso foco por agora, até porque por questão de tempo a gente não vai conseguir abordar todas as questões envolvendo verbs. Mas os phrasal verbs são muito interessantes, que vocês leiam no material de apoio, a listinha que eu vou colocar, para que vocês possam memorizar e assim, ao se deparar com algum deles, saber entender, saber utilizá-los, ok? Então, vamos para examples de verbs. Olha só, no nosso slide eu trouxe. Jacob walks in the morning. Mike is going to school. O Albert does not like to walk. E Anna is a good girl. Todos esses 4 são verbs. Um tá na negativa, né? Outro tá no present continuous, um tá no present simple, tá? Mas todos são verbs. Walk, né? Que na terceira pessoa eu vou explicar mais adiante, vira walks. Mike is going, né? Mike está indo, né? Ele tá no present continuous.
Does not like, né? O does not é indicativo de negativa. E is é o nosso famoso e querido verb to be, ok? Quais são os tipos de verbs? Types of verbs. Principal classificação de verbos, nós dividimos eles em transitive e intransitive. Transitive é aquele verbo que exige o emprego de um objeto direto ou indireto para dar sentido na frase. É um verbo que sem um objeto após ele, a frase fica sem sentido. Olha só, she went to the fair. Went é o passado do verbo go, né, que é ir. She went, se eu só falar she went, vai ficar uma frase incompleta, né? Ela foi, mas foi para onde, né? Nós temos o objeto indireto. Ela foi para a feira, to the fair, né? We do not like being called out loud in crowds. Nós não gostamos. We do not like, né? Mas quando eu só falo assim, we do not like, a gente não gosta do quê, né? É um verbo transitivo que exige um complemento. Então, we do not like being called out loud in the crowds. Olha aqui, na verdade, nós temos 3 verbos, um seguido do outro, completando o sentido da frase, né? Nós não gostamos de ser, esse being aqui é o verbo to be no contínuo, mas ele está sendo usado, na verdade, como objeto, né? Called out loud. Call out loud é uma expressão, né, que significa ser chamada a atenção, né? Quando você chama uma pessoa mais alta, chama atenção. Nós não gostamos de ser chamada a atenção em crowds, né? Em multidões, né? No meio de outras pessoas. E a última, I love visiting my home village, né? Eu gosto de visitar a minha vila natal, né? A minha vila de origem, né? Então, essa é a mesma coisa. I love, que legal, I love, eu amo. Mas eu amo o quê ou quem, né? Eu preciso de um complemento e esse complemento indica que o verbo love é um verbo transitivo que exige um complemento, certo? E o outro tipo de verbo é o verbo intransitivo. Verbos intransitivos são aqueles que o verbo principal por si só já dá total sentido à frase, ok? Eu não preciso de um complemento, de um objeto direto ou indireto. O verbo e o sujeito apenas completam a frase. Olha só, I laughed, eu ri. Eu preciso dizer do que eu ri, quando eu ri, para quem eu ri? Não, eu dizer que eu ri já completa a frase por si só. Eu posso dar mais detalhes, mas ele não é essencial, ele não é indispensável, certo? A mesma coisa, John ran, o John correu. Preciso dizer para onde, com quem, quantos quilômetros? Posso dizer, mas não há necessidade, porque a frase por si só já tem sentido completo, ele não exige um complemento, ok? E nós temos agora os auxiliary verbs. Partindo para uma nova classificação, nós temos os main verbs, que são os verbos principais, e os auxiliary verbs. Os auxiliary verbs são aqueles que funcionam como uma extensão do verbo principal. Eles ajudam o verbo a expressar o tempo, a forma ou a possibilidade. Tá? Em alguns verbos, quando eu vou jogar para o futuro ou para o passado, eu uso um verbo auxiliar para completar aquele verbo e assim transformá-lo. A mesma coisa em relação à forma e à possibilidade, ok? Olha só, os principais verbos auxiliares que nós temos são o verbo to be, sim. O verbo to be tanto pode ser um verbo principal, que é o verbo que significa ser ou estar, é um verbo muito famoso, né? Antigamente nas escolas, hoje eu acredito que o ensino de inglês nas escolas está um pouco melhor, mas da minha época para trás, né? Não vou entregar muito minha idade, mas enfim. Há um tempo atrás, as escolas focavam muito só no ensino do verbo to be, e muitas pessoas chegam até a aversão ao inglês, porque só conseguem pensar no verbo to be. Aqui nós, inclusive, vamos tentar evitar bater de frente com ele o tempo todo, justamente para quebrar esse bloqueio, ok? Mas ele é essencial, é um verbo que realmente precisa ser estudado, porque assim como no português o verbo ser é um verbo muito importante, assim como o estar, porque ele está presente na maioria das frases, a gente utiliza muito, né? O verbo to be também é essencial e ele tem algumas peculiaridades. Uma delas é essa, que ele tanto pode ser verbo principal, como ele é um dos verbos auxiliares mais utilizados, ok? Por isso ele é tão importante. Então, o verbo to be, ele é utilizado nos tempos contínuos ou progressive,
né? Que são aqueles tempos verbais que indicam continuidade da ação, tá? Mas nós vamos ver logo mais, né? Vou seguir os outros auxiliary verbs. O verbo have, que significa ter, quando ele é usado como verbo principal, significa ter. Mas o verbo have também é utilizado como auxiliar. E quando ele é utilizado como auxiliar, a gente apaga o sentido dele como verbo principal, que é ter, e vai usá-lo exclusivamente como verbo auxiliar. A gente esquece um pouco de traduzir na forma literal para a gente poder compreender o sentido total, ok? Outro auxiliar é o verbo will ou to be, going to. São verbos auxiliares usados para indicar futuro, tá? E por fim, nós temos o verbo do. Do, como verbo principal, ele também pode ser utilizado, significa fazer. Mas ele é um dos verbos auxiliares mais utilizados. E da mesma forma, nós quando formos empregá-lo como verbo auxiliar, a gente esquece o sentido dele lá do dicionário para poder empregá-lo. E a gente usa ele principalmente para transformar um verbo em negativo ou interrogativa, para levar uma frase para negativa ou para interrogativa, seja no presente ou no passado dos tempos simples, né? Presente simples e passado simples, ok? Conforme nós estamos estudando os tempos verbais, vocês vão conseguir compreender melhor, eu vou dar uma explicada, né, para clarear um pouco mais o assunto. Olha os exemplos que eu trouxe de frases que têm verbos acompanhados de verbos auxiliares. Olha só, Alex is going to school. Olha só, o verbo to be aqui está sendo usado junto com o verbo go, né, no presente continuous. Alex is going to school. O Alex está indo para a escola, né? Olha outro exemplo. They are walking in the park. Eles estão caminhando no parque. O verbo to be aqui, o are, né, está sendo usado como auxiliar do verbo walk, no presente continuous também, que nós vamos ver logo mais. Outro exemplo aqui agora com o verbo have. I have seen a movie. Eu vi um filme. Embora aqui esteja sendo usado como passado, quando a gente traduz literalmente, I have seen, na verdade, é o present perfect. Nós vamos ver daqui 2 aulas sobre o perfect, né, sobre o present perfect, e aí eu vou explicar melhor sobre o uso desse tempo verbal. Mas I have seen não significa que eu tenho visto, significa que eu vi um filme. Tá vendo como aqui o verbo have, eu vou esquecer do significado dele ter, né, que é aquele significado lá do dicionário, e eu vou usá-lo como verbo auxiliar. Ele vai ser um mero coadjuvante, né? Ele não vai aparecer aqui sendo traduzido, né, e mudando totalmente o sentido do verbo, ok? E agora o verbo do. Olha só, do you drink tea? Qual é o verbo principal nessa frase? Com certeza é o drink, beber, né? Mas e esse verbo do aí, o que está fazendo? Ele está transformando essa frase numa pergunta. Sem esse do no começo da frase, nós não teríamos uma pergunta, nós teríamos uma afirmação, ok? Don't waste your time, é o nosso próximo exemplo. Don't é a negativa, né? O do com o not. Junto, no inglês a gente usa muito essa apóstrofe, né? Para juntar palavras. Então, don't waste your time. Não gaste o seu tempo. Waste é gastar, desperdiçar, tá? E a última, aqui eu tenho o verbo auxiliar do na afirmativa, mas aqui no caso é para dar ênfase àquele comando que eu quero que a pessoa execute, tá? Então, please, por favor, do submit your assignments, né? Enviem os seus requerimentos, tá? Assignment significa requerimento. Então, do submit, eu tô dando uma ênfase para o verbo submit, né? Submetam, né? Com certeza, submetam os seus requerimentos, tá? Nós temos também os modal verbs, que são uma espécie de verbos auxiliares que despontam, nesse caso, para indicar possibilidade, potencialidade, recomendação, expectativa, permissão ou mesmo uma obrigação. São verbos muito importantes, principalmente na escrita de textos acadêmicos, porque textos acadêmicos geralmente se referem a pesquisas, resultados de pesquisas, investigações científicas ainda em andamento, e nesse caso os modal verbs são muito importantes porque eles são muito utilizados. Os principais modal verbs são can e could. Can é no presente
E no passado ou no futuro é o could, tá? Must, que significa obrigação, quando eu quero dar uma ênfase, né? Dizer que a pessoa tem uma obrigação, eu uso must. May or might, né? May é no presente, might no futuro, significa poder, no sentido de orientar, possibilidade, ok? Ought to também é a mesma coisa de might. Shall e should também é uma possibilidade, como recomendação também. Will é um verbo modal que também vai indicar futuro. E would, futuro do pretérito, ok? Olha os exemplos. I may want to talk to you again. Eu posso querer falar com você novamente. Se eu tenho uma frase sem esse may, I want to talk to you again, significa o quê? Certeza, eu quero falar com você. Quando eu ponho o may, eu vou dar uma incerteza, é uma possibilidade, mas não é uma certeza. I may want to talk to you again. Tá vendo a diferença? Agora olha esse outro exemplo aqui com o verbo must, com o modal verb must. They must play their best game to win. Se eu coloco assim, they play their best game to win, significa o quê? Eles jogam seu melhor jogo para ganhar. Só que fica uma frase, além de sem sentido, é uma frase com uma certeza. Quando eu uso must, eu estou dando uma obrigação. Eles devem, eles precisam jogar o melhor jogo deles para poder ganhar. Ok? Então, o must, quando eu uso must antes de um verbo principal, eu estou dizendo que a pessoa tem a obrigação de praticar aquela ação. You must go outdoors and see the beautiful sky. Você deve sair, né, ir para o lado de fora e ver o céu maravilhoso. Eu estou obrigando a pessoa, tá? Must é uma obrigação. Eu estou dizendo que ela tem a obrigação de fazer certa ação, certo? Olha só agora esse. She should call him. Should significa uma recomendação, tá? Ela deveria, o should é o deveria, tá? Então, ela deveria ligar para ele. She should call him. E a última, I will go there. O will aqui, junto com o go, eu estou jogando o verbo go no futuro, mas é um futuro incerto e um pouco mais distante. I will go there, ok? Se eu só colocar I go there, eu estou dizendo que eu vou lá. Se eu disser I will go there, quando eu traduzo no português vai ficar sem sentido, mas é uma ação no futuro, ok? Enquanto se tiver só o verbo go simples, ela está no presente e é uma certeza. Quando eu falo I will go there, significa que eu irei lá, né? E é um futuro um pouco incerto, pode ser que ele não se concretize, tá certo? Olha só, as características dos modal verbs. Eles não são acrescidos de S na terceira pessoa do singular. Essa é a primeira característica e muito importante, principalmente em termos de fala, mas principalmente em termos de escrita. Por quê? Olha só, o verbo can. Eu não vou acrescentar, quando eu for usar na terceira pessoa do singular, eu não vou acrescentar S ao final, assim como eu faço com a maioria dos verbos principais, tá? Eu não vou falar, por exemplo, se eu quero dizer assim, que ela pode, né, ela sabe jogar futebol. Eu não vou dizer she cans play football. Eu vou manter o verbo intacto. Então, ele vai ser igual para todas as pessoas. Primeira, segunda e terceira do singular, primeira, segunda e terceira do plural. O verbo não vai mudar se ele for um modal verb. She can. E presta atenção, depois do modal verb, a gente não muda mais o verbo principal, ele também vai permanecer intacto, tá? Então, she can play, não é she can plays, tá? Ele muda o verbo principal também, mantendo ele sempre intacto, independente da pessoa que está praticando a ação, ok? Então, olha só, o segundo ponto, eu acabei de falar, a gente não conjuga o modal verb, ele é igual para todas as pessoas. O terceiro, ele sempre se mantém o mesmo, não importa o sujeito, assim como eu já esclareci. Quando eles estão perto de outro verbo, nunca se usa o to no meio. Olha só, o verbo principal, né, o verbo no infinitivo, ele sempre é precedido do to. To like, to play, to go, to watch,
to speak, né? Todo verbo no infinitivo é o falar, assistir, gostar. Quando eu falo no inglês, eu tenho sempre que ter um to. Porém, então quando eu falo assim, ela sabe jogar, aí eu não vou colocar o to entre o modal verb e o verbo principal. Porque embora na tradução o verbo principal vai para o infinitivo, no inglês eu não uso ele com o to. Então não é she can to play football. Eu vou dizer apenas she can play football. Compreenderam? Não é difícil de compreender, né? Então, eu não vou falar assim, ele deve ir para casa. He must go home. Eu não vou falar he must to go home, ok? O verbo principal vai vir sem o to do infinitivo, tá? E a última observação, nós podemos usá-los para formar perguntas e frases negativas, assim como outros verbos auxiliares. Logo em seguida, eu vou tratar sobre o presente simples e aí nós vamos ver o uso dos verbos auxiliares para transformar um verbo em negativo ou interrogativo, tá? Mas, se eu tenho uma frase que eu estou usando um modal verb, ele vai substituir esse verbo auxiliar. Ele mesmo vai agregar em si o not para negativa e ele mesmo vai mudar de posição na frase e ir lá para o começo da frase quando eu for formar a interrogativa. Então, ó, pegando aquele primeiro exemplo lá que a gente falou, né? She can play football. Se eu quiser dizer que ela não sabe jogar, ela não pode jogar futebol, eu falo she cannot play football. E se eu quiser fazer uma pergunta, eu vou fazer o quê? Eu vou jogar o can para antes do sujeito e vou fazer can she play football? Ok? Olha só outros exemplos aqui. Quando eu quero perguntar assim, ó, você pode vir comigo? Can you come with me? Ou eu posso responder, I can't come with you. Né? Eu não posso vir com você, ok? Na verdade, correto aqui seria I can't go, né? Eu não posso ir. A gente não vai utilizar, então, o verbo auxiliar. Ou eu uso o modal verb, que é o can, nesse caso, ou eu uso o auxiliar do. Eu não vou usar can do you come with me, né? Porque ele senão vai ficar muito errado, tá? Ou eu uso o modal verb, ou eu uso o auxiliar. Com isso, a gente conclui um pouco essa questão dos modal verbs. Na verdade, esse é um tema bem extenso, que levaria uma aula inteira, às vezes até mais de uma aula, mas por questão de tempo, né, de todo o nosso cronograma, de todo o conteúdo que nós temos para abordar, a gente vai só concluir com esse quadrinho que eu trouxe aqui com alguns exemplos, né, e o que eles expressam em uma frase. Olha só, o primeiro exemplo. You must be quiet. Expressa o quê? Uma obrigação, uma obligation, né? Olha a explicação. You have to. There is no choice. Você tem que, não tem escolha, tá? O quadrinho tá todo em inglês, vou dar um trabalho para vocês aí em casa para tentar compreender, mas eu vou tentar traduzir também para a gente facilitar. Então, olha só. He must not come ou he must not come. Must not é a forma reduzida, né, de must not, que significa uma proibição. Enquanto must é uma obrigação, o must not é uma proibição. Aqui na explanation, he is not allowed to come, ou seja, ele não tem permissão para vir. É a mesma coisa que he must not come. Outro modal verb que é muito utilizado é o can. She can go, ou she could go, ou she may go, or she might go, que significam permissão. Esses 4 modal verbs expressam permissão. O can e o may têm o mesmo significado, são no presente, são verbos que indicam permissão, sendo que o may é um modo mais formal um pouquinho de se falar do que o can. O could é o passado ou o futuro do pretérito do verbo can. A mesma coisa, o might vale para o may, é o passado ou o futuro do verbo may. Tá? Ambos significam permissão. Quando eu uso esses verbos, eu estou dizendo, ó, igual na explanation, she has the green light. Ela tem a luz verde para ir, ou seja, ela tem a permissão. Já o can't ou cannot e o may not, né, é o contrário de uma permissão, é uma não permissão, né? É uma proibição. Então, ele está proibido de ir. He can't go. He may not go. Nesse caso aqui também é uma proibição.
uma coisa que não está permitida, tá? He will do it é uma decisão, é uma coisa que está decidida de acontecer, tá? You won't do it. Won't é o negativo de not, will, né? Will not, né? Abreviado fica won't. You won't do it é uma recusa. Você não quer fazer. Ponto final. They should stay at home. Should é um advice, é uma recomendação, um conselho, tá? Advice significa conselho. Então, they should stay at home. É bom para eles que eles fiquem em casa, né? É uma recomendação. E o penúltimo aqui, I shouldn't ou should not be lazy. É uma necessidade, né? Eu não deveria, tá? O shouldn't é o não deveria, né? I should not be lazy. I have to work. Eu não deveria ficar de preguiça, né? Ficar preguiçoso. Eu preciso trabalhar. I have to, né? No caso aqui, o have to significa eu tenho que, tá? E o último exemplo, may, ou might, ou can, ou could, também todos significam a mesma coisa. May I go there, né? É um pedido, né? Um pedido de autorização. Eu posso ir, né? Eu estou pedindo permissão. May I go there? Might I go there, né? Seria no futuro. Can I go there? Or could I go, né? Poderia ir, né? O may é presente, might futuro, can também é presente e could é futuro do pretérito. Eu poderia, ok? Com isso a gente encerra os modal verbs, encerra esse bloco de aula também e no próximo bloco a gente volta vendo o primeiro tempo verbal que é o present simple, ok?